Entre janeiro e abril de 2010, o governo da AREM organizou uma avaliação sobre a condição física da população de Macau. Com o apoio técnico prestado pelo Instituto de Investigação das Ciências Desportivas da Administração-Geral do Desporto da China, a avaliação organizada pelo Instituto do Desporto contou com a colaboração da Direção dos Serviços de Saúde, da Direção dos Serviços de Educação e Juventude, do Instituto de Ação Social, do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior e do Instituto Politécnico de Macau. A avaliação tinha como destinatários os cidadãos das faixas etárias dos 13 e os 69 anos, nomeadamente crianças, 3 a 6 anos, jovens e adolescentes, 6 a 22 anos, adultos dos 20 aos 59 anos e idosos entre os 60 e 69 anos. Nos termos do princípio da tiragem aleatória dos grupos etários, procedeu à escolha do alvo da avaliação junto das creches, das escolas, dos serviços públicos, das empresas privadas, das associações e dos organismos de serviços dos idosos e, posteriormente, efetuou a tiragem das amostras dos respectivos grupos. A avaliação é constituída por duas partes: índices dos testes e inquérito. Para além dos mais de 20 itens das 3 categorias de antropométricas, da função orgânica e das qualidades físicas dos índices dos testes, procedeu-se ainda à análise da cárie dental das crianças, das capacidades visual, auditiva e de percepção das cores dos jovens e adolescentes. A avaliação terminou em abril de 2010, tendo obtido um total de 10.326 amostras válidas, nomeadamente crianças, 1.065, jovens e adolescentes, 5.130, adultos, 3.540 e idosos, 591. Sendo a apresentação geral constituída por 3 partes seguintes: 1. Situação fundamental registada em 2010. 2. Estado de evolução em 2010 comparado a 2005. E 3. Conclusão. Em primeiro lugar, é a situação fundamental registada em 2010. No âmbito das crianças, a forma física, a função orgânica e as qualidades físicas das crianças evoluem com o desenvolvimento das idades, das quais a capacidade de equilíbrio é o que evolui significativamente com o desenvolvimento das idades. Comparando as crianças de ambos os sexos, são relativamente melhores a velocidade e a força das crianças do sexo masculino e a flexibilidade das do sexo feminino. No âmbito dos jovens e adolescentes, a característica fundamental da forma física consiste no desenvolvimento juvenil súbito e acelerado da forma física. Os estudantes do sexo masculino e do sexo feminino possuem em média 172,5 cm e 159,7 cm de altura, respectivamente. Os níveis da função orgânica e das qualidades físicas revelam, essencialmente, a sua intensificação com o desenvolvimento das idades. Comparando com os estudantes de ambos os sexos, verifica-se que o nível da função orgânica dos estudantes do sexo masculino é significativamente melhor que o dos estudantes do sexo feminino e que as qualidades físicas, nomeadamente a velocidade, a força e a capacidade de reação dos estudantes do sexo masculino, são também melhores do que os estudantes do sexo feminino, sendo a flexibilidade dos estudantes do sexo feminino melhor que do sexo masculino. No âmbito dos adultos, o desenvolvimento da forma física dos adultos de ambos os sexos tende a diminuir com a idade. O nível da função orgânica revela o aumento gradual da tensão arterial e o declínio significativo da capacidade vital com a idade. Por outro lado, o desenvolvimento da idade implica apenas pequena evolução das qualidades físicas, ao passo que a força de resistência e o equilíbrio revelam um declínio relativamente acelerado com a idade. Comparando os adultos de ambos os sexos, para além da flexibilidade das senhoras ser melhor do que dos homens e da ausência de diferença relevante no equilíbrio, as restantes qualidades físicas dos homens são melhores do que as das senhoras. No âmbito dos idosos, com o desenvolvimento da idade, a altura declina ligeiramente. A pulsação cardíaca em repouso e a tensão arterial mantém-se, em princípio, estáveis. A capacidade vital revela uma tendência de declínio e a força, a flexibilidade, a capacidade de reação e o equilíbrio tendem também a baixar. Comparando os idosos de ambos os sexos, para além da flexibilidade das idosas ser melhor que dos idosos, as restantes qualidades físicas dos idosos são superiores do que as das idosas. Segue-se a segunda parte. Para facilitar a avaliação da evolução da condição física dos cidadãos dos anos 2005 e 2010, adoptam-se os indicadores globais para comparar os aspectos gerais das condições físicas dos cidadãos relativas aos 2 períodos atrás mencionados, tendo utilizado em 2005 o índice 100 para efeitos de cálculo, pelo que quanto maior é o valor do índice, maior será o nível da condição física, sendo de referir especificamente o seguinte: no âmbito das crianças, em relação a 2005, verifica-se em 2010 a tendência principal da evolução das formas físicas consiste essencialmente nas características do acréscimo dos índices de altura das crianças do sexo masculino e dos índices de largura das crianças do sexo feminino. Relativamente à obesidade,
verifica-se em 2010 o acréscimo de 1,2% e de 2,3% nas crianças do sexo masculino e nas do sexo feminino, respectivamente. Verificando-se a tendência de melhoramento da celeridade e da agilidade e o declínio da capacidade de equilíbrio. Além disso, verifica-se ainda em 2010 o tempo utilizado pelas crianças no exercício físico ao ar livre foi reduzido. Relativamente à cárie dentária em relação a 2005, verifica-se em 2010 a taxa da cárie dos dentes de leite das crianças de ambos os sexos é significativamente superior. Em suma, em relação a 2005, os indicadores globais das crianças registados em 2010 são de 98,90, representando a redução de 1,1%. No âmbito dos jovens e adolescentes em relação a 2005, verifica-se em 2010 as formas físicas dos diversos grupos etários dos estudantes do sexo masculino, tais como altura e peso, revelam basicamente a manutenção do mesmo nível, ao passo que a altura e o peso dos estudantes do sexo feminino revelam em simultâneo o acréscimo. Por outro lado, a obesidade dos estudantes do sexo masculino e do sexo feminino apresenta o acréscimo de 3,7% e de 3,1% respectivamente, e a função orgânica revela essencialmente o declínio da capacidade vital. Relativamente às qualidades físicas, em relação a 2005, verifica-se em 2010 o declínio das capacidades da força, da velocidade e da resistência. Em 2010, registra-se ainda o declínio sensível das pessoas que praticam atividades desportivas extraescolares. No âmbito da cárie dentária, a taxa da cárie dos dentes permanentes dos estudantes é significativamente superior em 2010. No âmbito da visão, em 2010, a maior parte dos estudantes de ambos os sexos revela uma elevada taxa de fraqueza visual. Em suma, em relação a 2005, verifica-se em 2010 os indicadores globais dos jovens e adolescentes são de 98,73, representando a redução de 1,27%. No âmbito dos adultos, em relação a 2005, verifica-se em 2010 o acréscimo da altura dos diferentes grupos etários dos adultos de ambos os sexos. Em termos de altura média, os adultos do sexo masculino e do sexo feminino dos 20 aos 59 anos, verifica-se o acréscimo de 1,6 cm e de 1 cm, respectivamente, para além de se registrar o acréscimo da taxa geral de obesidade. Relativamente à função orgânica, em relação a 2005, verifica-se em 2010 o acréscimo da tensão sistólica, a manutenção basicamente inalterável da capacidade vital e a tendência do aumento dos índices globais da plataforma. No âmbito das qualidades físicas, revela-se o acréscimo da capacidade da resistência dos adultos do sexo masculino, enquanto se mantêm inalteráveis as dos adultos do sexo feminino. Verifica-se ainda o acréscimo da capacidade de equilíbrio, o declínio significativo das forças de preensão e dorsal e o decréscimo sensível da flexibilidade dos adultos de ambos os sexos. A capacidade de reação dos adultos do sexo feminino revela um declínio significativo. Em 2010, registra-se ainda o acréscimo das pessoas que praticam atividades desportivas. Em suma, em 2010, os indicadores globais dos adultos dos 20 aos 39 anos e dos 40 aos 59 anos são de 101,57 e 101,23, respectivamente, representando o acréscimo de 1,57% e 1,23% em relação a 2005. No âmbito dos idosos, em relação a 2005, verifica-se em 2010 o aumento sensível da taxa de obesidade dos idosos do sexo masculino, enquanto a dos idosos do sexo feminino revela a tendência de declínio. Relativamente à função orgânica, verifica-se o declínio da pulsação cardíaca em repouso nos idosos do sexo feminino. No âmbito da capacidade vital, verifica-se o aumento sensível nos idosos do sexo masculino. Em termos das qualidades físicas, verifica-se o acréscimo das capacidades de equilíbrio e de reação em ambos os sexos e o declínio da força de preensão nos idosos do sexo feminino. Em 2010, registra-se ainda o acréscimo das pessoas que praticam atividades desportivas. Em suma, em 2010, os indicadores globais dos idosos são de 103,89, representando o acréscimo de 3,89% em relação a 2005. Feito o balanço dos respectivos dados, apresentam-se os seguintes pontos. 1. Em 2010, o nível geral da condição física da população de Macau revela ligeiro acréscimo em relação a 2005, sendo mais evidente o grupo dos idosos, seguindo o dos adultos, mas as crianças e os jovens e adolescentes revelam diferentes níveis de decréscimo. 2. No âmbito da categoria morfológica, comparando com 2005, verifica-se em 2010 o acréscimo do índice de altura no grupo das crianças do sexo masculino, enquanto as crianças do sexo masculino apresentam essencialmente o acréscimo do índice de largura. Relativamente aos adultos dos 20 aos 59 anos, a altura em média de ambos os sexos revela acréscimo variado. 3. Em relação à taxa de obesidade registada em 2005,
verifica-se em 2010 o acréscimo de diferente nível nas crianças, nos jovens adolescentes, nos adultos de ambos os sexos e nos idosos do sexo masculino, com exceção dos idosos do sexo feminino. 4. Em relação à qualidade física registada em 2005, verifica-se em 2010 o acréscimo da qualidade de velocidade das crianças e da capacidade de reação dos estudantes, bem como o melhoramento em geral da capacidade de equilíbrio dos adultos e dos idosos. 5. Em relação a 2005, verifica-se em 2010 a flexibilidade das qualidades físicas continua a revelar uma tendência de declínio a partir das crianças. A maior parte dos grupos etários dos 3 aos 69 anos revela o declínio da qualidade de força. Por outro lado, verifica-se o declínio da capacidade de equilíbrio das crianças, a tendência do declínio da qualidade de resistência dos jovens e adolescentes e o declínio da capacidade de reação dos adultos. 6. Em 2010, a taxa de cárie dentária das crianças e dos jovens e adolescentes e a taxa da fraca visão dos jovens e adolescentes continuam a ser relativamente altas, em relação a 2005. Verifica-se em 2010 a tendência do acréscimo das taxas da cárie dentária e a fraca visão. 7. Em relação a 2005, verifica-se em 2010 o decréscimo da prática desportiva nas crianças e nos jovens e adolescentes e o acréscimo da prática desportiva nos adultos e idosos. Em 2011, editou-se o relatório da avaliação da condição física da população da Região Administrativa Especial de Macau 2010 e, de acordo com as questões da condição física da população reveladas na avaliação, convidou-se os serviços envolvidos para o estudo das medidas de aperfeiçoamento e do desenvolvimento dos trabalhos promocionais com vista ao melhoramento do estado de condição física da população.